Não se conforme com a cultura desse mundo. Não se conforme com os costumes desse mundo. Não se conforme com o modelo mental desse mundo. Não se conforme com a forma de ganhar dinheiro deste mundo. Não se conforme com a forma de galgar posições no trabalho, nas instituições. A palavra de Deus é viva. Ela é útil para toda a instrução, para a edificação, para a justiça. Ela ensina, ela orienta, ela admoesta, ela transforma vidas. E talvez um dos maiores desafios do ser humano é estar nessa posição. Penso, para mim é o maior desafio, pregar a palavra de Deus. Maior do que julgar um processo, maior do que decidir uma causa. É um privilégio e uma responsabilidade. Porque em todos os outros contextos, a pregação ou a fala, ela é algo que parte do próprio ser humano, das suas convicções, das suas ideias, das suas próprias reflexões. Agora, pregar a palavra de Deus tem algo transcendental. Não se prega a sua própria palavra. Não é a sua própria mensagem. É a mensagem do Criador, é a mensagem do Salvador, são as boas novas. Se fala não por si próprio, se fala por procuração. Daí tamanha responsabilidade. Falar em nome de Deus. Por isso que, não tenham dúvida, se há um ministério que pesa sobre mim, é o ministério do Evangelho. É ser ministro do Evangelho. Porque se fala em nome de Deus. Tamanha responsabilidade, com um pouco de privilégio, mas muito mais responsabilidade. E conversava eu ontem com minha filha, e ela me perguntando, pai, como você preparou a palavra? Como foi a preparação da palavra? Eu digo, filha, acho que cada pastor tem a sua própria forma. Eu vou dizer a você, e eu queria compartilhar um pouco, como é a primeira vez que eu prego como pastor dessa igreja, pastor colaborador, eu queria dizer um pouco como funciona para mim esse desafio, essa responsabilidade. Podem ter certeza que, ao terminar o culto de hoje, eu já chego em casa pedindo direção a Deus, para que me mostre, me oriente, me revele o que devo levar à congregação, o que devo anunciar ao povo. E durante a semana, são momentos de oração, são momentos de leitura da palavra, são momentos de observação do que acontece na sociedade, no mundo. São momentos em que Deus fala conosco mesmo, diante dos nossos próprios desafios, das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios medos, das nossas próprias alegrias. E vai se consolidando nesse processo de busca de orientação de Deus, aquilo que nós devemos anunciar ao povo. E a palavra de hoje, mas não só de hoje, de todos os dias que eu estiver aqui, passará por esse processo. Algumas vezes, nós chegamos aqui e acontece alguma coisa na igreja, nós mudamos tudo aquilo que a gente imaginava, mas normalmente Deus vai falando durante um processo, e daí tamanha responsabilidade. E a minha oração é que a palavra de hoje, ela alcance o seu coração, ela alcance aquilo que você tem buscado como resposta, como direção, como orientação, como encorajamento, talvez em alguns momentos como admoestação para a sua vida. E nessa perspectiva, eu queria compartilhar essa palavra que trata do finalzinho do Sermão do Monte, o grande sermão de Jesus Cristo, que marca o início do seu ministério, que marca toda uma compreensão dos princípios e dos valores daquilo que Jesus e Deus quer de nós, humildade, justiça, mansidão, amor próprio, amor ao próximo, cuidado do outro, busca do reino de Deus e dos céus. E nesse momento, finalizando, o povo tinha ouvido a palavra, tinha ouvido o sermão, e Jesus diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. E estamos aqui nós, ouvindo esse texto. Todos nós, domingo após domingo, provavelmente estamos ouvindo a palavra de Deus. E eu queria, em primeiro lugar, à luz desse texto, falar de duas casas. Que casas são essas? As casas são a representação das nossas vidas. Aqui, a sua vida é a casa a quem Jesus se referiu. E Jesus diz que esses dois homens que ouvem a palavra, construíram cada qual uma casa. É interessante porque há algumas semelhanças e há algumas identidades nessas casas. Primeiro, são casas. São casas, e Jesus não diz do tamanho da casa. É possível que a casa sobre a areia fosse até mais vistosa, mais bonita, com mais cômodos, de uma pessoa mais abastada, mais rica. É possível que a casa sobre a rocha fosse uma casa simplesinha. Visivelmente, nós não temos muita diferenciação entre as duas casas. A diferença entre elas não está na aparência, não está no que é externo. A diferença está em outros elementos. Meus irmãos, aqui certamente tem construtores e engenheiros, mas talvez você já tenha também construído uma casa.
E tenham certeza que construir uma casa passa por uma fase prévia àquilo que nós vemos de exterior, que é a construção para baixo dos fundamentos. E é um período que parece que quem está construindo põe dinheiro e não vê nada sair. Para onde está indo o dinheiro? Está indo para debaixo da terra, em ferragem, em concreto, em mão de obra, em trabalho. Quem constrói uma casa sem se preocupar com os fundamentos, sai na frente. Certamente, quem passar pela rua e olhar e comparar as duas casas, vai observar uma, onde se faz e não se vê nada. Outra aparenta já estar indo para as suas conclusões. É mais fácil construir uma casa sobre areia. É mais simples. Se gasta menos dinheiro, se investe menos tempo. Aparentemente, as pessoas podem olhar e achar que a sua casa é a mais bela de todas. Porém, dedicar tempo a construir sobre a rocha. E ai daqueles que constroem não sobre a terra firme, mas sobre a rocha. O custo é ainda maior. As raízes têm que estar bem consolidadas. E essa rocha quem é? É a representação do nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra angular. Portanto, se nós temos semelhanças, nós temos diferenças. Diferenças no tempo, no custo, no trabalho, no investimento. Meu irmão e minha irmã, servir a Deus, construir a casa sobre a rocha, requer de nós investir em direção à rocha. Requer de nós contato e proximidade com a rocha. Requer de nós se preocupar menos com o que é externo e mais com o que é interior. Se preocupar com o que é de Deus e se esquecer ou deixar em segundo plano aquilo que é aparente. A vaidade tem que estar deixada de lado. Agora, diante dessas duas grandes diferenças, quem constrói sobre a rocha aceita a pedra angular. Quem constrói sobre a areia é como aquele construtor que rejeita a pedra angular. Minha primeira pergunta a você, meu irmão e minha irmã: onde você tem construído a sua casa? Onde está sendo edificada a sua vida? Onde você tem posto o seu coração, os seus projetos, os seus sonhos, os seus anseios, a sua esperança? É no que é externo? É no seu emprego? É no seu poder? É no seu dinheiro? É na sua capacidade de planejar e fazer negócios? É na sua expertise em algum ramo de atividade profissional? É no seu plano de saúde que você paga? É no seguro que você tem? É no carro blindado no qual você anda? Ou, ao contrário, você tem buscado a sua esperança, construído a sua vida? Apesar de você poder ter tudo isso, você pode ter qualquer casa, pequena ou grande, simples ou com toda a comodidade. O importante é que ela seja edificada sobre a rocha. Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, se nós temos essas circunstâncias visuais e estruturais em relação às duas casas, as duas casas passam pelas mesmas circunstâncias naturais. Tanto no verso de número 25 como no verso de número 27, o que acontece? São idênticos. Cai a chuva, transbordam os rios, vem o vento e dão com ímpeto contra aquela casa. As circunstâncias da vida. Construir a casa sobre a rocha não significa não passar por provas e por dificuldades. Não significa que você não vai experimentar situações difíceis. E veja, os rios enchem, o vento bate e a chuva cai. As estruturas dos rios, das águas que enchem, as paredes atingidas pelo vento, a cobertura, o telhado atingido pelas chuvas. 3 elementos, 3 circunstâncias da vida. A chuva pode ser uma dificuldade financeira, uma dificuldade profissional, talvez o seu sonho acadêmico de estudo, que não se realiza, que tarda, que não se vê consumar e realizar. Talvez você esteja passando por momentos como esse, de dificuldade financeira, profissional, de emprego, dificuldades nos estudos e no crescimento pessoal. Mas também nós temos aqui a presença dos ventos, que atinge as paredes dessa casa, o corpo dessa casa, a saúde física, uma enfermidade, a saúde mental, psicológica e a saúde espiritual. Talvez um distanciamento, um descontentamento com a igreja, com Deus, com o Evangelho.
Eu não sei qual dessas dificuldades você pode estar passando. Mas também vem os rios. Imagine uma grande tempestade, o rio enchendo, transbordando, e você passando por lutas, você passando por perseguições, você passando por injustiças. Meus irmãos, a sua vida, assim como a vida do ímpio, que construiu a casa sobre a areia, Deus não garante que você não vá passar por essas provas. São situações comuns, de escuridão, por vezes, de trevas, de dificuldades. E talvez você esteja ouvindo essa palavra, seja aqui presencialmente, seja pela IPP TV. E enquanto eu falo, trazendo à memória essas dificuldades e essas dores. Mas essas duas casas, que passam por circunstâncias iguais na vida, elas têm diferenças. E a diferença comparativa de quem constrói na rocha e de quem constrói na areia são as condutas. Como você encara a vida, na alegria e na tristeza. As duas condutas. Praticar e não praticar. Fazer a vontade do Pai ou não fazer a vontade do Pai. Quem não pratica e constrói sobre areia tem uma atitude insubordinada. Normalmente, tem uma atitude avarenta. Normalmente é uma pessoa arrogante. É dona de si própria, sem temor de Deus, quando não dada à corrupção e à maldade explícita. São pessoas que, por quererem demonstrar aparência, são guiados por desejos e por instintos, são guiados pela vaidade e escravos do pecado. Na sua maldade, não raro, buscam cavar covas para os outros. Mas cuidado, podem estar cavando covas para si próprios. Meus irmãos e minhas irmãs, essas pessoas normalmente encontram satisfação em si próprios, nas suas mentiras e nas injustiças. Têm prazer em dizer que podem prejudicar o outro, que podem fazer mal ao outro, que podem exercer poder sobre o outro. São pessoas que não raro também deturpam a lei e a justiça de Deus. Mas também, além dessas pessoas muito más, não fazer a vontade é ser omisso. O texto diz, ouvir, basta não praticar, basta jogar parado, ficar parado. Por vezes acontece isso. Nós estamos na igreja, ouvimos, às vezes até nos deleitamos com o conhecimento, mas continuamos a vida, levando a vida e deixando a vida levar. Temos uma atitude omissa. Ser crente, meus irmãos e minhas irmãs, nessas circunstâncias, é como diz o evangelista João, quando escreve a sua primeira carta, o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, em 1 João 3,18. São crentes só de palavra, só da boca para fora, fala João. Mas não são de fato e de verdade. 1 João, também 3, versículo 10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, basta não praticar a justiça, não procede de Deus. E também aquele que não ama o seu irmão. O não amor e a inação em relação à justiça não nos fazem filhos de Deus. Por isso, o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 17, diz, estes tais são como fontes sem água. Ele é fonte, mas ele é inútil, não tem água. Esses tais são como névoas impelidas por temporal. São como névoas levadas pela tempestade e pelo vento. Para eles está reservada a mais profunda escuridão. Para estes estão reservadas as trevas. De outro lado, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, diz o texto, pratica a vontade de Deus. E dentro dessa linha, a carta aos Romanos diz, em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século. Meus irmãos, não se conforme com os padrões deste mundo. Você quer praticar a palavra de Deus? Não se conforme com a cultura desse mundo. Não se conforme com os costumes desse mundo.
Não se conforme com o modelo mental desse mundo. Não se conforme com a forma de ganhar dinheiro deste mundo. Não se conforme com a forma de galgar posições no trabalho, nas instituições, como pensam os deste mundo. Mas vos transformeis, ao contrário. Ou melhor, numa outra versão, deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Mudem a mente. Nós temos que mudar o modelo mental nosso. Deus é o Deus que diz que as coisas sábias deste mundo são loucura para Ele, mas que as loucuras dos homens são a sabedoria de Deus. Deus é um Deus que trabalha esses paradoxos, que faz os acontecimentos e as conspirações divinas trabalharem em uma outra sintonia. E assim, renovando a vossa mente, possais experimentar, diz o texto, qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade não é nossa. Quando Deus renova a nossa mente, quando nós praticamos, quando nós construímos a casa sobre a rocha, a vontade é de Deus. Mas a pergunta agora, como na prática saber a vontade de Deus? É um processo, meus irmãos e minhas irmãs. E dentro desse processo, eu separei alguns aspectos, 7 aspectos. O primeiro deles, santidade. Você quer saber a vontade de Deus? Tente ser igual a Deus. Não usurpar ser igual a Deus, mas busque ser santo como Deus é santo. Sede santos como eu sou santo. Essa é a nossa aspiração primeira. Você quer fazer a vontade de Deus? Como é que Deus vai falar para você qual é a vontade dele diante das circunstâncias da vida? Busque a santidade. Em segundo lugar, tenha uma vida de oração. Como está a sua vida de oração, meu irmão e minha irmã? Como você começa o seu dia? Como você termina o seu dia? Como você vive o seu dia? Você tem buscado a direção de Deus? Lutero dizia que tinha tanta coisa para fazer, que não podia passar menos de 3 horas por dia em oração. Mas nós passamos, às vezes, 3 horas por dia, vendo uma série na Netflix, 3 horas por dia, vendo o celular, 3 horas por dia, fazendo algo que no dia seguinte nós nem lembramos a utilidade daquilo que nós estávamos fazendo. Não estou pedindo para você ficar 3 horas por dia orando, mas eu peço para você orar sem cessar. Que você esteja em comunhão plena com Deus durante todo o seu dia. Que onde você estiver, esteja Deus, e Deus possa estar vendo o que você vai estar fazendo. Santidade e oração. Terceiro lugar, esteja pronto para ouvir. Deus vai falar. Esteja certo que Deus vai falar. Meus irmãos, é um desafio, mas eu procuro ficar atento ao que Deus fala. Deus fala pela palavra, Deus fala pela palavra, Deus fala pelos acontecimentos, Deus às vezes manda um mensageiro, Deus às vezes manda uma prova, Deus às vezes manda uma bênção, Deus manda uma oração e uma intercessão de um irmão por você, Deus manda um telefonema, Deus manda a palavra de uma pessoa sábia. Esteja atento para ouvir. Em quarto lugar, ame e cuide do próximo. Não deixe de fazer isso. Eu sei que essa igreja tem sido uma bênção no amor e no cuidado do próximo. Continue. Que bênção. Vocês têm sido testemunho para o Brasil e para o mundo. Não só na igreja presbiteriana. De uma igreja que abençoa e é abençoada. Abençoa primeiro. Não espera ser abençoada para abençoar. Você não precisa esperar ser amado para amar. Ame. Amor gera amor. A palavra branda aplaca a ira. Em quinto lugar, esteja atento aos dons e os talentos que Deus te deu. Deus me deu alguns dons e talentos, não deu o dom de cantar, não me deu o dom de tocar, não me deu o dom de ser um jogador de futebol. Mas Deus colocou desde cedo no meu coração a vontade de pregar o Evangelho. Com 13 anos, Deus colocou, mesmo eu tentando me desviar, a necessidade de eu fazer uma faculdade de Direito. E aí foi me mostrando outros dons. Que dons maravilhosos Deus deu a você. Você tem dons que eu não tenho. Quando nós somamos como igreja, como corpo de Cristo, esses dons postos em prática, nós revolucionamos uma sociedade, nós revolucionamos um país, nós transformamos as pessoas, nós transformamos vidas. Esteja atento aos dons que Deus colocou na sua vida. Agora, não adianta Ele ter dado um dom para o Neymar, jogar como joga, e ele ficar sentado em casa assistindo televisão e comendo o que não deve.
se ele não treinar, se ele não trabalhar, aquele dom está sendo jogado fora. Não joguemos fora os nossos dons. Nós precisamos treinar, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar. Em que perspectiva? Na perspectiva de que tudo que Deus nos deu, tudo que Deus colocou nas nossas mãos, tudo que Deus vai nos dar, eu vou fazer para a honra e para a glória de Deus. Meu irmão, atenda um telefone, cumprimente uma pessoa, abrace alguém, atenda alguém, venda algo, compre algo, negocie, pensando, eu vou fazer isso da melhor forma, para a honra e para a glória de Deus. Vou dar exemplo. Porque as pessoas vão olhar para você antes de olhar para Cristo. E se você não representar aquilo que Cristo representa, a pessoa vai ter aversão. Exerçamos os nossos dons. Se é profetizar, diz Romanos, que o faça na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Que carência de bons professores nesse país, que encarem isso como um sacerdócio, como um ministério de preparação de vidas para o futuro desse país. Se o seu dom é dar ânimo, dê ânimo. Se o seu dom é contribuir, o faça com generosidade. Se o seu dom é exercer liderança, que o faça com zelo. Se o seu dom é mostrar misericórdia, diz o texto bíblico, que você o faça com alegria, sem murmuração. Meus irmãos e minhas irmãs, esse país, o Brasil, é carente de homens e mulheres que exerçam seus dons para o reino de Deus. Meu sonho, não tenham dúvida, seja quando eu estou pregando, seja quando eu estou ministrando numa sala de aula, é de alguma forma contribuir para fazer as pessoas se despertarem, que elas, se mudarem, podem mudar a história. Seja ela professora, juíza, engenheira, comerciante, atendente, enfermeira, médica, que o faça, não para os homens, que o façamos para Deus. Essa é a minha expectativa. Em sexto lugar, seja sábio. Use sabedoria. Releia Salmo 1. Busque ali a sabedoria. O texto diz que o homem que pratica é prudente e sábio, o homem que não pratica é insensato e louco. Tem gente que quer que a gente haja com loucura. Muitas vezes eu sou cobrado dessa forma. Tem que agir de forma, na minha palavra, intempestiva. Como agem os outros. Eu não. Se Deus me mandar agir daquela forma, eu ajo. Mas enquanto Deus não me mandar, eu vou agir da forma como eu considero sábia. É assim que nós devemos agir. Seja sábio. Que as pessoas te busquem, mesmo aqueles que não gostam de você, para ouvir conselhos nos momentos difíceis. E não o tenham como louco, como intempestivo, como uma pessoa irada que fala o que dá na telha e na cabeça a todo tempo. Meus irmãos, em sétimo lugar, coloque o seu futuro, coloque a sua casa, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Que Deus possa, a partir dessa perspectiva, diferenciar quem construiu a casa sobre a rocha, de quem construiu a casa sobre a areia. Diz o texto de quem construiu, que quem construiu sobre a areia, ela desabou. E foi grande a sua ruína. Construiu rapidinho, era linda, maravilhosa, tinha um acabamento perfeito, torneiras em ouro, vários carros na garagem, mas ela desabou. Quem construiu sobre a rocha, por mais simplesinha que seja a casa, diz o texto que ela não caiu. Deus não diz que não quebra uma janela, que não vai ter que às vezes trocar o piso, que não vai passar uma nova camada de pintura, que vai ter que trocar algumas telhas, às vezes a gente se machuca, mas nós estamos de pé. Deus não deixa a gente desabar. Deus não nos deixa cair. E meu irmão e minha irmã, eu queria concluir com isso. Deus não vai te deixar desenganado. O médico pode te desenganar. As autoridades podem querer te destruir. As pessoas podem considerá-la uma causa perdida. Eventualmente você mesmo possa estar sem esperança. Talvez já tenha dito, como eu um dia, isso é uma coisa para outra história. Deus, eu fracassei. Deus, não tem mais jeito. Mas quando você levanta o seu joelho, com as lágrimas no rosto, pouco tempo depois, Deus vai dizer, você não vai fracassar. Eu vou te mandar o socorro. Eu vou te preservar. Eu vou cuidar de você. Eu vou mandar o livramento. Eu vou fazer o milagre.
eu vou fazer a minha obra na sua vida. Porque a sua casa não é a sua casa. Porque a sua casa está sobre a rocha. E você me convidou um dia para eu fazer morada sobre a sua casa. E eu moro com você. Meu irmão, minha irmã, nada pode acontecer conosco. Porque o que de pior pode acontecer é nós irmos morar com Deus. É continuarmos morando sobre a rocha. A sua casa, a sua vida, a sua necessidade, ela não está passando desapercebida diante de Deus. Não há causa justa da qual Deus não se compadeça. Não perca a esperança. Não deixe de ser sábio. Não deixe de ser prudente. Não deixe de praticar. Não saia da rocha. Eu quero dizer a você que Deus o ama e Deus está olhando para você. Que você continue pondo dentro da sua casa oração, bênção, amizade, amor. E que você não deixe, por favor, irmão, não deixe que ali esteja a ira, a mentira, o adultério, a pornografia, a idolatria e tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus. Busque a santidade, busque a Deus, que Deus estará contigo. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez por tua palavra. Eu quero colocar a vida desses irmãos nas tuas mãos. Pai, que eles não se esqueçam que eles estão sobre a rocha. Deus, que o Senhor os purifique, que o Senhor os santifique, que o Senhor esteja próximo a eles, que eles se aproximem de Ti, que eles Te busquem em oração, que eles estejam atentos à Sua voz e aos Seus sinais, que eles usem os Seus dons e os Seus talentos, que eles não se esqueçam que o Senhor os ama e o Senhor cuida deles. Eu quero colocar diante de Ti nessa hora a causa desses irmãos, Pai. O Senhor sabe os problemas. Por vezes é uma questão de enfermidade, por vezes é um filho, é uma filha, o emprego, é a conta bancária, é o empréstimo, é a falta de emprego. O Senhor conhece as causas, Pai. O Senhor conhece a vida deles. Venha ao encontro do nosso irmão e da nossa irmã, Pai. Nós intercedemos por eles. E eu sei que o Seu Santo Espírito intercede também com gemidos inexprimíveis. Vem sem demora, Deus. Vem socorrer o Teu povo. Vem socorrer a Tua igreja. Vem socorrer esse irmão e essa irmã. E se alguém aqui ainda não tem a sua casa construída sobre a areia, sobre a rocha, que essa casa ainda está sobre a areia, que ele decida se mudar hoje, para que não venham as tempestades e os ventos e a chuva enquanto ele ainda está sobre a areia. E que ele confesse nesta noite, meu irmão e minha irmã, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, confesse comigo em oração: Senhor Jesus, eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Venha ao meu encontro, transforma a minha vida, transforma a minha casa e muda a minha história. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém e amém. Irmão, que Deus nos abençoe.